Olá, turma! Estamos de volta aqui para dar seguimento. No bloco anterior, nós falamos sobre pronome demonstrativo. A partir de agora, eu farei questões com vocês. Chegou o momento de treinar. Eu vi bastante a teoria, agora eu quero fazer questão, eu quero observar como é que o examinador tem cobrado. Por isso, acompanhe comigo na tela agora. Turma, olhando aí a questão número 43, veja o que traz lá o examinador. Disse assim, ó. O Brasil ocupa a 4ª posição. Olha só. O Brasil ocupa a 4ª posição mundial no ranking de países alvo de crimes virtuais. Bom, eu não sei. Eu vou ler o texto. Isso é uma questão de interpretação de texto. E eu tenho que fazer a leitura do texto para saber se o Brasil ocupa essa 4ª posição ou não. Então leia o texto aí comigo. O estudo revela que com a prosperidade da economia brasileira... Na verdade, não tem economia brasileira, não. Então tá, o estudo revela que com a prosperidade da economia e a crescente aquisição de computadores celulares, o Brasil tem se mostrado um alvo importante para os criminosos. Além de se apresentar como origem de grande parte dos ataques no mundo. Olha o pronome aqui, ó. Nesse quesito, o país está em 4º lugar no ranking mundial. Tá, temos aqui o pronome, e esse pronome apresenta para nós uma função o quê? Uma função que é anafórica. Tá? Está dizendo para você que nesse quesito o país está em 4º lugar no ranking mundial. Professor, certa questão, não é? Não, turma. Questão errada. E eu vou te mostrar agora por que essa questão está errada. Veja bem. Ele disse assim, ó. O estudo, tá? O estudo revela. Aí voltando aqui, o que esse estudo revela? Ele revela que o Brasil tem se mostrado... Coloca aqui, ó. O estudo revela que o Brasil tem se mostrado. Tá, vamos anotar isso daí. Então, colocar aqui. O estudo revela que o Brasil, tá? Que o Brasil tem se mostrado. Certo, professor? Mas agora, me diga, o Brasil tem se mostrado o quê? Vamos voltar lá? Então tá. O Brasil tem se mostrado um alvo importante para os criminosos, além de... O que significa o além de? O além de, turma, significa para nós que temos uma soma, que temos uma adição. Então, olha só. O estudo revela que o Brasil tem se mostrado um alvo importante para os criminosos, além de se apresentar como origem de grande parte dos ataques no mundo. Ou seja, o estudo revela que o Brasil ele é alvo e ele também é origem. Está vendo? Então, ó, o estudo revela que o Brasil tem se mostrado alvo e origem. Nesse quesito, foi o que ele falou? Foi isso que ele comentou com você? Nesse quesito, o país está em 4º lugar. Mas, turma, em qual quesito? Quando ele fala nesse quesito, é no quesito, turma, de se mostrar, olha só, o Brasil de se mostrar alvo e origem. Nesse quesito, nessa situação, ele está em 4º lugar. Por quê? Porque está retomando, lembra que eu te falei? Retomando ideia. Retoma a ideia. Então aqui nós estamos retomando uma ideia. Então olha, o estudo revela que o Brasil tem se mostrado um alvo e uma origem. Nessa situação, se mostrar alvo e origem, nesse quesito, o país está em 4º lugar. Então, o nesse aí está retomando a ideia dentro do texto. Por isso que a questão está errada, porque ele falou que o Brasil está em 4º lugar como país alvo. Turma, pode até ser verdade. Mas o que o texto está mostrando aqui para você, observe bem. O que o texto está mostrando aqui, ó, é que o Brasil, ele tem se mostrado um alvo, ele é um alvo, e ele também é uma origem. Ou seja, ele é alvo e é origem. E nessa situação,
nesse quesito, nessa situação, em qual situação, professor? No que ele disse antes. Ele não falou que o Brasil é isso, que o Brasil tem se mostrado alvo e origem? Então, nessa situação, o país está em quarto lugar. E então o que está errado é falar que o Brasil está em quarto lugar como país alvo. Não. Pode até ser verdade. Pode até ser, mas o texto não está falando isso. O que o texto mostra para nós é que o Brasil está em quarto lugar como alvo e também como uma origem. Requer aí muito cuidado numa questão dessa. Olhe na tela. Talvez para deixar essa questão correta, a gente falasse, não, professor, eu queria que essa questão fosse certa. Não, então você teria que mudar o texto. Dizendo assim, ó. Aí eu usaria uma função distributiva. Naquele quesito. Aqui, ó. Naquele quesito. Aí eu estaria retomando o alvo, que é o primeiro, é o mais distante, lembra? Agora, se eu quiser retomar origem, se eu quisesse falar assim, não, professor, é origem, na verdade. Aí não, então eu vou ter que usar como? Neste. Aí eu estaria retomando a ideia de origem, neste quesito. Então, aquele é sempre para o elemento que estiver mais distante. E o este para que está mais próximo. E o esse, aí, nesse caso, está retomando uma ideia dentro do texto. Entenderam? Entenderam, turma? Então fique atento a isso daqui, ó. Então o Brasil ocupa a 4ª posição no ranking mundial de crimes virtuais? Não, porque ele é alvo e origem. Professor, mas e crimes virtuais? Não, é porque o texto, turma, fala sobre crimes virtuais, fala sobre cybercrimes, tá? Então eu não mostrei o início do texto, mas o texto fala sobre crimes virtuais. O que torna a questão errada é falar que ele é alvo e origem. Ou que ele é alvo. Na verdade, ele é os dois. Ele é alvo e origem ao mesmo tempo. Então, questão 43, questão errada. Vamos à questão 44. Agora, uma questão Fundação Carlos Chagas, que traz um texto, né? Então, eu trouxe um texto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler logo a pergunta, ver o que está dizendo o examinador. Ó, são estes que têm de se adaptar às instituições de liberdade, tá? Considerando-se o contexto, o elemento grifado este, na frase acima, se refere a quem? Não sei. Vou ler o texto. Lê o texto. Em nossos dias, a imigração provoca um alarme exagerado em muitos países europeus, entre os quais a França, onde esse medo explica em boa parte o elevadíssimo número de votos que a Frente Nacional obteve no primeiro turno das eleições presidenciais passadas. Esses temores, que temores, turma? Turma, o medo, né? Olha só, a imigração não provoca um alarme exagerado em muitos países, né? Então, esses temores são absurdos e injustificados. Por quê? Porque a imigração é indispensável para que as economias dos países europeus de demografia estancada ou decrescente continuem crescendo e os atuais níveis de vida da população se mantenham ou se elevem. A imigração, por isso, em vez do fantasma que habita os pesadelos de tantos europeus, deve ser entendida como uma injeção de energia e força laboral e criativa, para a qual os países ocidentais devem abrir as portas, trabalhando aí pela integração do imigrante. Mas claro, sem que a mais admirável conquista dos europeus, que é a cultura democrática, seja prejudicada, e sim, ao contrário, que se renove e enriqueça com a adoção desses novos cidadãos. São estes que têm de se adaptar às instituições da liberdade. Olha só, turma. Estes, quem? Tá vendo? Professor, esses novos cidadãos. Então, são estes, olha só, mais próximo. Função distributiva, tá vendo? São estes que têm de se adaptar. Ok, os novos cidadãos. Vamos ver qual é a resposta? Professor, letra A, né? Não. Quem são os novos cidadãos? Aí você tem que interpretar dentro do texto. Professor, o novo cidadão é o imigrante. Estou trabalhando aqui, ó, Estamos trabalhando pela integração desse imigrante. Então, estou falando deles, dos novos cidadãos que são os imigrantes. Então, letra C é a alternativa correta para a questão. Que questão interessante esta, né? Boa questão. A questão aqui de número 44, a letra C é a alternativa que está perfeita dentro do texto. Legal, vamos lá para a nossa próxima questão, que é a questão número 45, uma questão Fundação Carlos Chagas, que disse assim: considere os passageiros do ônibus. Aí eu vou completar qual o pronome que cabe ali. Eu posso usar o onde, porque o onde faz referência à ideia de lugar, né? Então eu posso dizer os passageiros do ônibus onde, mas posso colocar também o em que, tá? Cabe um em que, e cabendo no qual, porque eu estou retomando o ônibus, ó, no qual. Então,
Nessa situação, eu posso pensar na letra A, na letra B e na letra D ainda, tá? Eu gosto mais de onde, né? Tomara que ele use onde. Os passageiros do ônibus onde as muitas pessoas viajavam tinham o quê, turma? Tinham seus, né, celulares que ficavam ligados. Eu vejo aqui como pronome possessivo, ó, seus celulares. Se você percebeu isso, a resposta é a letra D, ó, que é a única que vai caber os seus, ó. Mas vamos confirmar, ó. Usavam o quem? Usavam esses aparelhos, no caso os celulares, ó, os seus celulares, usavam esses aparelhos. Você poderia colocar um estes? Poderia também, não tem problema, tá? Usavam esses aparelhos para falar em voz alta com os amigos. Por que eu poderia usar um este? Porque eu estou retomando palavra, tá? Por isso que eu poderia usar um este aí, porque está retomando palavra. Tá? Então usavam esses aparelhos para falar em voz alta com os amigos, perturbando os que desejavam viajar em paz. Quem é que pediu um sossego? Quem queria viajar em paz, professor. Então aqui é o mais próximo. Estes, aqueles que queriam viajar em paz, pediam um sossego. E aqueles os ignoravam. Quem são os aqueles? Quem são os aqueles? É aqueles chatos que estavam lá perturbando os que queriam viajar em paz. Dito tudo isso, ó, pode ver que a letra D é a resposta adequada para a questão de número 45. E vamos aí à questão número 46, observar o que disse o examinador na 46. Falou assim, ó: nas relações de coesão que organizam o texto, os pronomes elas, esta e elas referem-se respectivamente a fontes, produtividade e instituições políticas e econômicas. Não sei. Vamos ter que ler o texto e identificar. Ó. E quer saber se o elas retomou fontes, quer saber se o estas retomou produtividade, e quer saber também se o elas retomou instituições políticas e econômicas. Não sei, eu vou ler o texto. Vamos lá? Hoje conhecemos as fontes desse processo, mas é difícil explicar como se chega a elas. Elas quem? Fontes. Opa! Perfeito, aí ó, parte correta. Vou mudar a cor aqui, vou usar o verde agora. Sabe-se que o desenvolvimento pressupõe a acumulação de capital físico e humano e ganhos permanentes de produtividade. Esta depende da acumulação de conhecimento. O que depende da acumulação de conhecimento? A produtividade, né? Olha, ganhos permanentes de produtividade. Esta que é a produtividade depende da acumulação de conhecimento. Então, perfeito. E continue comigo. Vou mudar a cor agora, o roxo. Então, esta depende da acumulação de conhecimento que resulta da educação. A inovação é crucial. Mais recentemente, percebeu-se que as instituições políticas e econômicas são essenciais para explicar o mistério do desenvolvimento. Elas sustentam as crenças da sociedade e a liberdade da imprensa. Elas quem? Essas instituições políticas e econômicas é que sustentam a crença, significando que a questão de número 46 é uma questão que está perfeita, que está correta. Então você percebe que o emprego do pronome demonstrativo, o emprego dos pronomes, exige de nós a leitura do texto, né? Então, eu preciso que você sempre revise, que você faça leituras. O que eu sempre recomendo aqui durante o meu curso, durante nosso curso, né? Nós fazemos juntos esse curso, que é o curso Gramática para Passar. Eu preciso que você leia, que você crie o hábito da leitura. Isso é muito importante aqui. Tudo bem? Bom, vou concluir aqui. Este foi um bloco de bateria e de exercícios, né? Fazemos exercício. No próximo bloco, olha que legal que vem por aí. No próximo bloco, eu com você, nós vamos estudar basicamente morfologia ainda. Ó, eu falei para você que iria fazer uma base nesse curso, né? Vamos estudar morfologia ainda. Mas agora vamos falar sobre formação de palavras. Por isso, venha comigo no próximo bloco. Não saia daí. Até já. Um abraço do lucaslemos.pro.